incêndio de grandes proporções atingiu um shopping popular em Cuiabá nessa madrugada. Um outro incêndio de grandes proporções que está acontecendo agora num shopping popular em Cuiabá, no Mato Grosso. Cenário muito triste, só fogo para todo lado, pessoas chorando para todo lado, sem saber, desesperado, sem saber como que ia fazer. Será que é verdade? É um sonho? Tá acontecendo isso? Aí via os colegas, os vizinhos chorando, um segurando o outro, e eu mesmo fiquei sem reação. No primeiro momento só vinha na minha cabeça o como que eu vou viver com meus filhos. Ficava olhando aquele fogo consumindo tudo, pensando assim, acabou a era do shopping popular. Estava na minha casa, eu e minha família, né? Como foi de madrugada, eu estava dormindo. Quando uma vizinha chegou, né? A pessoa que trabalhava ali chegou batendo na minha casa para trazer a notícia, né? E ela deu a notícia e eu recebi como um baque muito forte. Só sentei e chorei, irmão. Chorei demais, chorei por 3 horas. Depois eu vim para cá se condoer com meus companheiros, com meus amigos. Eu estava em minha casa dormindo, né? E eram 2 horas da madrugada. Uma das minhas funcionárias que estava no parque de exposição, estava acontecendo aquele evento do parque de exposição, ela viu o incêndio começar e me ligou. Falou, doutor, corre para cá, que o shopping está pegando fogo e a coisa é feia. O primeiro pensamento que veio foi, graças a Deus não tem ninguém dentro do shopping. Se é durante o horário comercial, poderia ter acontecido uma tragédia. E o segundo pensamento foi assim, acabou o shopping popular. Então nós vamos ter que reiniciar tudo de novo, porque aquela densidade daquele fogo não sobrou nada. Eu vi o celular tocando, atendi, era minha amiga vizinha de loja, muito desesperada, contando o acontecido. E eu desesperadamente na cama, ao lado do meu filho pequeno, levantei, fui para a sala e ela, amiga, olha o celular. Quando eu abri e vi o WhatsApp, entrei em plantos de choro. Eu não sabia se eu ia, se eu ficava, se eu gritava, mas era madrugada, não tinha o que eu fazer. Era a única fonte que eu tinha de renda. Mãe solo, 2 filhos dependentes de mim. Então, eu imaginava, da onde eu vou tirar dinheiro agora? Nosso telefone começou a tocar sem parar. Aí Daniel atendeu o telefone e falou, tá pegando fogo no shopping popular. Vamos para lá. Aí levantamos, viemos, quando chegamos as ruas todas já bloqueadas. Do que deu para avistar o shopping era uma chama só, já estava pela metade consumindo pelo fogo. Era muito estouro que dava, baterias de celular, de drone, tudo estourando, garrafas de uísque, bebidas em geral, né, que contém muito álcool, perfumaria também, que era o caso nosso. Então era muito estouro, era muito estrondo e era uma lavareda muito grande, muito grande. Aqui dentro era 620 lojistas. Não salvou ninguém, 620 lojistas. Porém, aqui dentro trabalhava 3.000 pessoas. Né? Todos teve o seu emprego interrompido, todos teve a sua vida financeira interrompida. Muitas pessoas não voltaram. Se você andar hoje na nossa estrutura provisória, você vai ver que tem 50% aberto. O outro 50% não voltaram ainda. Não teve condição de recomeçar. Na hora que você viu tudo destruído, a sua vida destruída, a gente não tinha depósito fora, toda a sua mercadoria estava guardada aqui dentro. Na hora que você olhou para aquilo, viu que tudo que você fez durante a sua vida inteira virou cinza, é uma tristeza muito grande. A polícia já estava lá, né? Já estava cercando a rua. Aí logo em seguida meus filhos começaram a chegar também. E uns 15 minutos ou mais começou a chegar o corpo de bombeiro. O fogo já tinha demolido mais da metade do shopping. Eu morava no interior e decidi crescer, expandir a minha venda, a minha marca, a minha pessoa, né, como empreendedora da marca Líquidos Lane Shoes, para a capital de Mato Grosso, que é Cuiabá. Inaugurei no dia 15 de junho a minha loja no Shopping Popular. Quando foi dia 15 de julho, 30 dias depois, certinho, aconteceu o incêndio. Então, assim, não tinha como não sentir, não chorar, não desesperar, né, por tudo que aconteceu naquele dia. O fogo veio e acabou. Não acabou somente com o meu dinheiro, não acabou acabou com o meu sonho. O incêndio destruiu, foi o meu sonho. O corpo de bombeiro estava no local, porém, quase nada adiantava.
praticamente nada. A mangueira era quase invisível perto do tamanho do fogo. Ele estava incontrolável e ficou incontrolável. Queimou até o final o shopping. Então muita coisa mudou para pior. Estávamos no céu e não sabíamos. Nós ficava todo mundo junto, até o dia que a gente viu a necessidade de precisar vender, porque a gente precisa comer, a gente precisa continuar ganhando. E foi quando eu convidei o pessoal. Falei, vamos para a rua, vamos colocar tenda, vamos vender, vamos atender nossos clientes. E um dia passando um senhor, parou e ofereceu, falou, eu tenho umas tendas, se vocês precisarem eu vou doar elas para vocês. E ele veio e armou a tenda aí pra gente. A gente trabalhou todo aquele período debaixo dessas tendas sem custar R$1 para ninguém. Deus usou desse homem. A realidade é a única coisa que eu podia fazer. É o meu ramo, né? E eu conversei com o pessoal se eles queriam que a gente ajudasse eles desta forma. Porque financeiramente eu não podia fazer nada. É o nosso trabalho do dia a dia, é montar e desmontar a tenda, como a gente está fazendo aqui agora. E eu conversei com o pessoal, eles se aceitaram, né? E nós montamos e toda a equipe montou assim, coração aberto para ajudar. Essa que é a verdade, entendeu? Nunca fiz essa conta que eu cobraria, porque se eu não vou cobrar, eu não vou fazer conta. Então, quando eu cedi o material, falei, vocês utilizam até quando precisarem. Quando não precisarem mais, vocês me avisam que a gente tira. A gente ajudou de uma forma que estava ao nosso alcance e que realmente é uma pequena ajuda, porque o que eles passaram é algo que não tem como você ter noção, é só passando, entendeu? A outra parte do shopping aqui, ó, começando a pegar agora aqui, o fogo tá tomando conta já aqui. Um incêndio destruiu o shopping popular na madrugada desta segunda-feira. O fogo começou por volta das 2h26 da manhã, mas o vigilante só conseguiu acionar os bombeiros 20 minutos depois. Ah, louco, cara. Olha só. Nossa, destruição total, Max. Mudou demais, mudou tudo, né? Principalmente na nossa vida financeira. Porque você imagina você dormir empregado e acordar desempregado. O fogo, muitas das vezes, a gente não, até mesmo na nossa casa, você acha que isso nunca vai acontecer com você, né? Você deixa um carregador na tomada, você esquece de desligar uma lâmpada, você deixa uma máquina batendo roupa e sai para o seu serviço, e você não se preocupa, você não acha que um dia o fogo vai chegar na sua casa. E foi o que aconteceu com a gente. Deixaram uma máquina ligada e o fogo chegou e levou tudo, irmão. E quando levou de todo mundo, não salvou ninguém. Ninguém salvou uma moeda. Nós ficamos todos com o mesmo problema. Sem fonte de renda nenhuma e com todo o patrimônio que nós tínhamos, que gerava essa renda, totalmente destruído. O tipo climático de Cuiabá, por características naturais, vai ser marcado por temperaturas elevadas ao longo de quase todo o ano. Ou seja, Cuiabá é quente, como quase todas as pessoas sabem. Em áreas urbanas e áreas construídas, né, a temperatura e a umidade são elementos que estão relacionados também à intensificação de um possível incêndio, mas que teve um surgimento em um outro elemento, e aí sim é importante que nós façamos o adequado dimensionamento de estrutura elétrica, do sistema de climatização, que as habitações em Cuiabá sejam adaptadas a esse tipo climático que é quente e muito úmido em uma época do ano e muito seco em outra época do ano. Conforme essa atuação no mundo normativo, na confecção de normas, a gente está sempre observando, quer dizer, quais são os critérios e as prescrições normativas. Então, é muito difícil encontrar uma instalação sequer que, ao entrar e aplicar, por exemplo, a verificação conforme uma norma só, a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas em baixa tensão, dificilmente uma instalação tenha tudo que está prescrito em norma. É muito necessário que as construções sejam adaptadas ao tipo climático. O aparelho de ar-condicionado e o chuveiro elétrico consomem uma carga significativa de energia elétrica e este pode ser um dos elementos que iniciam um processo de incêndio em ambiente construído, né? A partir daí, então, a temperatura do ambiente e a baixa umidade podem ser fatores que vão
potencializar ou ampliar a dissipação desse incêndio e dificultar o combate. O adequado dimensionamento seria a utilização de materiais construtivos que possuam um isolamento térmico adequado, o adequado dimensionamento do sistema elétrico e a existência de um sistema preventivo de monitoramento e de combate a incêndios, né? Tivemos, entre 2015 a 2024, 1.728 acidentes totais. Dentre eles, 27 fatalidades. Na maioria das vezes, o erro vem lá do início, na falta de um projeto técnico bem elaborado. Pode ser um projeto elétrico ou mesmo um projeto de combate a incêndio. Tem também a falta de manutenção, tem as famosas gambiarras, o jeitinho que o povo, né, gosta de dar. Então o erro ele começa lá do projeto, se estende para a falta de manutenção e as gambiarras. Infelizmente, a prevenção não é tratada como prioridade. 2016, quase 10 anos atrás, nós tínhamos 72% das edificações sem o dispositivo diferencial residual. Esse dispositivo que atua quando há uma fuga de corrente, que pode iniciar um choque elétrico e principalmente um incêndio, que é o tema do nosso debate aqui hoje. Então, instalações sem proteção de surto, sem disjuntor coordenado, sem DR, sem sistema de aterramento, é a regra, não é a exceção, é a regra nas instalações elétricas brasileiras, infelizmente. Os incêndios de origem elétrica, eles são comuns pelos problemas de falta de projeto, falta de manutenção e muitas das vezes falta de qualidade nos materiais. Sendo bem sincera, extintor é só o básico. Extintor é o básico que toda edificação deve ter, né? Mas precisa ter, além do projeto bem elaborado, como eu já disse, que é essencial, precisa ter todos os restantes do sistema. O investimento em segurança não é gasto, é efetivamente um investimento. Você nunca sabe quando o sinistro irá ocorrer. A instalação elétrica não é algo que se faz e deixa pronto ela permanentemente. Quer dizer, ela está sempre em revisão. Eletricidade é algo que a gente utiliza o tempo todo. Quer dizer, a sociedade não opera sem eletricidade. Então, investir na segurança é investir na produtividade. Colocar dinheiro em bons projetos, em materiais de qualidade, em uma boa execução. E, posteriormente, na manutenção preventiva e preditiva, é investir na instalação. O que nós vimos ao longo desses anos é que tudo é uma questão de prioridade, né? O investimento que tem que ser feito, as pessoas preferem, os empresários preferem muitas das vezes fazer investimento em outras áreas. O sistema de combate a incêndio, ele sempre existiu. O sistema é antigo, a prevenção é antiga, porém as cobranças são mais recentes. Muitas das vezes nós preferimos investir em uma fachada, né, na estética, trazer mais mercadoria, trazer mais novidades, porque isso é o que nos dá um retorno financeiro. Porém, nós precisamos também nos atentar aos riscos, porque caso aconteça um incêndio em uma edificação e você não está com seus preventivos em dia, imagina o prejuízo financeiro. Então isso também envolve uma questão financeira. Entramos no mercado para trazer um diferencial para o cliente. Quando a GER foi fundada, a ideia, nós, né, como proprietários, sempre foi trazer um diferencial para o nosso estado, que é trazer uma equipe de qualidade, né, mão de obra qualificada, material de qualidade, né, e o mais importante, que é o que nós temos feito, é conscientizar as pessoas. A prevenção é o que é a melhor forma de você tratar o problema, né? Na verdade, o possível problema. E como existe uma grande preocupação dos empresários em vários setores, esse é um setor que você fazendo de forma adequada, você está garantindo e é menos uma área que você tem menos uma preocupação. Hoje a gente se sente bem mais confortável, com um pouco menos de preocupação, menos preocupação, mesmo quando você está dormindo em casa, você tem um alarme, você tem um sistema de incêndio. Se acontecer qualquer intercorrência, você tem a capacidade de estar resolvendo rapidamente e diminuindo os danos. Isso traz tranquilidade para a gente dormir um pouco mais tranquilo. Depois do incêndio, o que eu tenho sempre em mente agora é o quê? É que nada é para sempre e que nada também é impossível. Tudo pode fazer desde que você tenha força, vontade, disposição e permissão. Essa é a mensagem. Você é maior do que o seu problema. Rapaz, nós estamos numa alegria tão grande quando nós escutamos esse barulho de máquina. Quando nós vemos cada pilar levantando, nós vemos a nossa história sendo reescrita. Nós vemos a nossa história sendo reconstruída. Depois do fogo, o que sobrou foi muita esperança para recomeçar, muita força de vontade, muita garra, na verdade. E nós recomeçamos e hoje estamos aqui